vamos a mais treinos para a prova nacional docente. Faremos agora as questões 151 até a 175, mais 25 questões. Vamos lá. 151. As diretrizes curriculares da educação infantil e os referenciais curriculares propõem a educação infantil como espaço de cuidar e educar. Palavras-chave aí, cuidar e educar. Essa concepção também se estende às creches, sobre as quais afirma-se. Vamos lá? Então, vamos pela eliminação, palavras-chave negativas. Opa! Primeiro, as creches são lugares, né? Aqui tem uma concordância errada aí, mas tudo bem. As creches são lugares de proteção e de cuidados com a saúde, bem como de educação para as crianças. Olha lá. As creches são lugares de proteção, de cuidados com a saúde, bem como de educação para as crianças. Está correto? Sim. Aqui está correto. Aí eu vou lá nas alternativas. Aqui está correto, eu vou lá nas alternativas. O que não tiver a 1, eu elimino. Vamos lá? Letra A tem 1, fica. B tem 1, fica. Não tem a 1. C, D e E. Vejam que logo de cara eu já eliminei 3. Ficam 2. Próximo. O ambiente escolar da creche se constitui como espaço assistencialista às crianças. Errado. Creche não é assistencialismo. A criança não vai para a creche só para ser cuidada. Ser educada e cuidada. Então, não é só para guardar a criança lá, né? Tá errado. A 2 está errada. A tem a 2, eu elimino. Então, já temos a alternativa correta. A B, mas vamos confirmar. 3. O processo educativo na creche promove o desenvolvimento afetivo, cognitivo e social. Verdade. Está correto. A 3. E a 4. Como espaço de guarda e tutela, a creche tem especial cuidado com a saúde e higiene das crianças. Como espaço de guarda, só para guardar a criança lá? Errado. Elimino a 4. Então, a alternativa correta aí, da questão 151, B de bola, alternativa correta. Vamos lá, próxima questão. 152 tem o quadrinho aí, a tirinha do Ziraldo, do menino maluquinho. Vamos ver? Como foi seu dia na escola? O pai, né, perguntando para o filho. Como foi seu dia na escola? O filho responde, normal, brinquei e ri muito. Aí o pai, tá bom, mas o que aprendeu? Aí o menino olha assim, né? Aí o menino, só o tempo dirá. Vamos lá. E tem aquele receio quando fala que brincou. A criança, gente, já é falado, né? Que elas aprendem e se desenvolvem através das brincadeiras e interações, ok? Vamos lá, 152. A tirinha de Ziraldo apresenta-nos uma situação corriqueira. De um modo geral, tem-se a concepção de que as crianças aprenderão os conhecimentos em um único dia e de uma única forma. Vejam, essa concepção perde o sentido quando se pensa, por exemplo, nos ciclos básicos de alfabetização, pois os mesmos pressupõem que a alfabetização é, vamos lá, A, marcada por estágios,
construída, uma linha reta. C, construída em processo. D, elaborada sem interrupções. E, aprendida por etapas sucessivas. Alternativa correta, palavra-chave, processo. Construída em processo. Não é marcada por estágio, não é linear, não tem interrupções sim, não é por etapa, enfim, né? Cada caso é um caso. E elas não aprendem todas da mesma forma, ok? Então, C é a alternativa correta. 153. Numa sala de aula de terceiro ano do ensino fundamental, com crianças oriundas de várias regiões do Brasil, um aluno pronunciou a palavra olho como oio. Outra criança da turma chamou-lhe a atenção, corrigindo-lhe a fala. A professora aproveitou a oportunidade e pediu a todos para que, a partir dali, falassem sempre como se escreve. Ou seja, os que falassem sal deveriam sempre falar sal. Os que falassem viagem deveriam sempre falar viagem. Os que falassem bode deveriam sempre falar bode. Os que falassem cantando deveriam sempre falar cantando. Rapidamente as crianças perceberam que ficou muito difícil falar e que seria impossível falar sempre exatamente como se escreve. A professora aproveitou para explicar que ninguém fala exatamente como se escreve. Verdade, né? Vamos lá. Essa professora sabe que as relações arbitrárias e não perfeitas entre sons e letras são raras. B. As variações dialetais de origem social e regional devem ser superadas. C. As variações da língua falada têm significados afetivos e culturais. D. A língua portuguesa escrita não é fonética. E. A correspondência entre os sons da fala e a escrita fonética é invariável. Vamos lá? Gente, eu não vou perder tempo pintando tudo, tá? Então, eu só vou pintar a alternativa correta e falar onde estão os erros das outras. Opa! Aqui. Alternativa correta. As variações da língua falada têm significados afetivos e culturais, tá? As outras, palavras negativas. Vamos lá. E, invariável. D, não é fonética. B, devem ser superadas. A, arbitrárias, não perfeitas, são raras. Ok? Então, a C é a correta, para a gente não perder tempo pintando tudo, tá bom? Eu só falo aqui onde vocês encontram as palavras negativas. 154. Observe a ilustração abaixo. A fala do menino permite os comentários a seguir. 9 vezes 5, 45 e vão 4. 9 vezes 3, 27, mais 4, 31. Total, 315. A fala do menino permite os comentários a seguir. Vamos lá. Vamos ver quais os comentários são corretos. Vai até a letra E, né? Vamos lá. 1. Quando o menino diz e vão 4, utiliza-se de um mecanismo que não reflete o valor posicional do algarismo, realizando a operação de forma mecânica. Verdade, é mecânico. Fez a conta ali, sobe 4, ok? É algo mecânico? É. Só tá resolvendo a conta, né? Só tá pensando no resultado e não no processo. É verdade. 2. Expressões como e vão 4 ou desce 1 estão relacionadas à troca que ocorre na base 10 no sistema de numeração decimal, no entendimento de sua estrutura lógico-matemática. Verdade. 3. O ensino de regras destituídas de significados pode estar na origem das dificuldades apresentadas por crianças
ao tentar utilizar os algoritmos na resolução de problemas. Verdade. 4. A compreensão do valor posicional de um algarismo é favorecida quando a criança opera com materiais concretos, em que pode agrupar elementos de 10 em 10 ou de 100 em 100, por exemplo. Verdade. Todas estão corretas aí. Alternativa correta, letra E. Tá? Letra E. Já estou indo direto aí no caso. Que nós já fizemos bastante eliminando, tá? Por isso que eu estou indo direto. 155. Estudantes de 9 anos de uma escola de ensino fundamental estudam a distribuição de água para a população. O professor inicia a atividade com perguntas. Como? Toda água que sai da torneira é boa para beber? A água suja pode se tornar limpa? Existem casas sem água boa para beber? As respostas são discutidas. Tá, os alunos interagindo aí. O professor realiza em sala atividades práticas. Joia! Como? Construção de uma maquete do sistema de distribuição de água da cidade. Ótimo. Experiência de decantação e filtração da água. Ótimo. Excursão à estação de tratamento de água da cidade. Ótimo. O trabalho é ampliado para o estudo da preservação ambiental e da situação da água potável da população, que não tem acesso à rede de abastecimento de água. Refletem sobre como o poder público cuida da qualidade da água e das questões ambientais, e ainda sobre a responsabilidade social da população e dos governantes. Perfeito, atividade da professora. A partir dessa situação, dessa descrição, considere as afirmações a seguir. Vamos lá? 1. As perguntas iniciais respondidas pelos alunos permitem ao professor fazer o levantamento do conhecimento prévio dos alunos, ok? 2. A contextualização dos temas ocorre durante as atividades, na inserção de aspectos do cotidiano dos alunos, da população. Ok. 3. O conhecimento científico desautoriza o conhecimento que os alunos trazem de suas experiências de vida. Em relação ao meio ambiente, palavra negativa desautoriza. 4. As crianças devem concluir que as questões relativas ao desmatamento próximo aos mananciais de água e a distribuição de água tratada a toda a população são de responsabilidade social exclusiva dos governos. Então aí nós temos duas palavras negativas. Na 3, desautoriza, e na 4, exclusiva. Ok? Deixa eu pintar essa, tá? Ó. Exclusiva, porque é uma palavrinha só. Desautoriza, tá? Aqui a A e a B tem palavras positivas, as duas estão corretas, ó. Contextualização, conhecimento prévio, ok? Palavras-chave positivas. A alternativa correta, letra A, somente a 1 e 2 estão corretas. Lembra que nós eliminamos aí, ó, a 3 e a 4. Então, se a gente fosse olhar aqui nas alternativas, ó, se a gente eliminou 3 e 4, olha lá. A E tem 4, a D tem 3, a C tem 4, a B tem 3, tá vendo? Iria dar no mesmo, ok? 156, vamos lá. Os alunos da EJA chegam à sala de aula com saberes construídos a partir de suas vivências em todos os contextos por onde circulam. Familiar, profissional, lazer, religioso. Os professores devem trabalhar tais saberes por meio de atividades em que sejam, vamos lá, letra A, avaliados para uma compreensão dos erros epistemológicos? Não. B, integrados aos conteúdos das diferentes áreas do conhecimento? Sim. C, reconstruídos
em torno de parâmetros de correção prévios? Não. D. Relativizados por serem construídos fora do processo de escolarização? Não. E. Esvaziados por sua associação ao fracasso? Não. Então veja as palavras negativas aí. Esvaziados, fracasso, fora, reconstruídos, o erro, né? Parâmetros de correção e erros aqui, tá? Palavra-chave positiva integrados aí, ó. Todas as áreas de conhecimento integradas, ok? Ainda mais se falando da EJA. Alternativa correta, B de bola. 157. A Escola Nova Fronteira apresentava altos índices de reprovação e de violência. Na avaliação dos professores, as práticas pedagógicas eram individualizadas e não havia articulação interna ou com a comunidade. A professora Clara foi eleita diretora e entendeu que os aspectos administrativos deveriam dar sustentação aos pedagógicos. Liderou um movimento de organização da escola em direção a uma instituição autônoma e democrática. Para isso, Clara considerou alguns dos princípios a seguir. Está falando a respeito de uma escola democrática e o foco, tá? Vamos lá. Vai até... Vamos lá. 1. A implementação do PPP constrói a identidade da escola por meio de permanente reflexão e discussão. Verdade. 2. A participação dos pais e da comunidade nas assembleias escolares é uma forma de aproximar a escola da sociedade. Verdade, a participação. Ó, palavras-chave que tem a ver com gestão democrática. PPP, reflexão, discussão, participação, aproximação, certo? 3. A centralização das ações desburocratiza os processos de gestão e de organização. Palavra negativa aí, centralização, porque gestão democrática é a tomada de decisões no coletivo, então não é centralizado. Vamos lá. 4. A gestão colegiada organiza o trabalho pedagógico, viabilizando a ampla participação. Correto. Só tem palavras-chave positivas. Então, 1, 2 e 4 estão corretos. 1, 2 e 4. 1, 2 e 4. Alternativa correta, D de dado. Ok? E poderia ir por eliminação também, se vocês preferirem. 158. A partir dos anos 90, foram realizadas várias reformas curriculares no âmbito das instituições educativas. Dentre elas, as propostas de reorganização dos anos de escolaridade em ciclos, que trouxeram mudanças significativas para a estruturação curricular e avaliação, com a implantação da progressão continuada. Tais experiências fizeram constatar que a implementação de novas propostas nas escolas necessita que, as ou os, para completar, né? Vamos lá, necessita do quê? A. Particularidades da implementação em cada escola sejam programadas por níveis centrais? Não. B. Vamos indo pela eliminação, tá? B. Equipes diretoras aceitem a proposta e a desenvolvam com o apoio do coordenador? Então, é os diretores que têm que aceitar a proposta, se é uma gestão democrática, né, no coletivo. C. Ações pedagógicas e administrativas sejam modificadas de forma coletiva e participativa. Palavras-chave positivas, coletiva, participativa, essa é a alternativa correta. D. Projetos oficiais prescrevam com clareza as ações de serem executadas. Projetos oficiais, ou seja, tem que cumprir aquilo, não pode sair daquilo.
Já vem pronto. E programas de formação continuada aconteçam depois do processo de implantação. Então, são pegadinhas aí. A alternativa correta, letra C. 159. Uma organização social com foco no trabalho com crianças e adolescentes em situação de risco está tendo problemas de evasão dos participantes do projeto de iniciação musical e profissionalização. Os gestores ficaram preocupados, pois o projeto conta com músicos experientes, recursos e equipamentos adequados, ou seja, está dando oportunidade para as crianças e adolescentes participarem dessa iniciação musical aí, e eles não estão indo fazer. E é gratuito, né? Porque é uma organização social. Então, vamos lá. Considerando os princípios da gestão, qual o primeiro procedimento para tentar resolver o problema? Então, o que a direção da escola deve fazer nesse caso? A. Disponibilizar recursos financeiros. B. Investir na formação docente. C. Fazer diagnóstico sobre a situação. D. Promover ações que envolvam a comunidade. Já está envolvendo a comunidade, né? E. Reorganizar a gestão de pessoas. Não. Vai fazer um diagnóstico porque são as pessoas que não estão indo para as aulas de música. Fazer um diagnóstico para saber o que está acontecendo. Porque é um curso gratuito. Ok? Vamos lá. 160. A Escola Municipal Mayra vem modificando as características de sua gestão. Ampliou as ligações com a comunidade e seu entorno e fortaleceu o conselho escolar, que tem acompanhado a frequência e o desempenho dos alunos. Quando surgem problemas, os membros do conselho, formado por professores, alunos, pais, funcionários e representantes da comunidade, conversam entre si, com os professores e a família do aluno. Além disso, o conselho participa das decisões pedagógicas e administrativas, inclusive no que tange ao uso de recursos financeiros da escola, seja para obras de manutenção, para passeios educativos ou para a compra de materiais didáticos. De acordo com a regulamentação municipal, haverá novas eleições para o conselho escolar no próximo ano. A escola apresentada nesse texto está atuando. Vamos lá. Nós vamos até a 175 nesse vídeo, tá? Consonância com as concepções democráticas de gestão, pois redefine os membros do conselho por meio de eleições periódicas, é isso? Sim, tá certo. Aqui tá certo. 3. A 2 tá certa, então, vamos lá. Se a 2 tá... Oh, meu Deus, desculpa, gente. Se a 2 está certa, o que nós eliminamos lá? A 2 está certa, então a B, a C, mais 2 eliminadas. 3. Em desacordo com a LDB, pois permite que pessoas de fora da escola interfiram em sua gestão. Desacordo. Pelo contrário, as pessoas fora da escola podem participar, tá? Então, a 3 já tinha sido eliminada aqui. Vai depender da 4. De acordo com a LDB, pois tem um conselho escolar atuante com participação comunitária. Palavras-chave positivas, de acordo.
Então, a alternativa correta é a letra E. E eu elimino a A porque só tem a 2 na A. Tem que ser a 2 e a 4, tá? Vamos lá. 161. O ano de 2008 foi repleto de atividades e comemorações na Escola Machado de Assis, devido ao centenário de morte do grande escritor brasileiro. O resultado desse processo necessitava ser sistematizado e socializado. Para isso, considerou-se a possibilidade de desenvolver as seguintes atividades. Vamos lá. Visando a valorização e difusão do conhecimento. 3. Convidar um especialista no tema para ratificar a qualidade das produções dos alunos e legitimar os conhecimentos construídos. 4. Realizar um período de culminância das atividades com exposições, apresentações artísticas, demonstrações. As atividades coerentes como a concepção da escola como produtora de conhecimento e de vivências democráticas. Será que todas essas atividades seriam adequadas, né? Para que haja essa socialização de atividades. Vamos ver? O que nós temos aqui? Olha lá. Aqui na 1, gente, vamos lá. Organizar reuniões com docentes das escolas vizinhas. Não. Deixa eu ver aqui, peraí. Vamos pela eliminação? A 1 não, né? Então, vamos eliminar aqui para ficar mais rápido. A 1 não, então elimina aqui. Tudo que tem a 1, só a A que foi eliminada? A 2 tá certo. A 2, ok, tá? A 2, ok. Então, o que tem a 2 continua. O que tem a 2, vamos lá. A B tem a 2, a C, a D, elimina a E. Vamos lá. 3. Ser valorizadas, né? E a 4, vamos lá. Exposições, apresentações, tá certo. Opa. Aqui tá certo. Então, a alternativa correta aí, deixa eu ver. 2 e 4 é a D. Aí eliminaria as demais. Ó, aqui só tem a 2. A exclusão digital se apresenta como um dos maiores desafios dos dias de hoje, com implicações diretas e indiretas sobre os mais variados aspectos da sociedade contemporânea. Nessa nova sociedade, o conhecimento é essencial para aumentar a produtividade e a competição global. É fundamental para a invenção, para a inovação e para a geração de riqueza. As tecnologias de informação e comunicação provêm uma fundação para a construção e aplicação do conhecimento nos setores públicos e privados. É nesse contexto que se aplica o termo exclusão digital, referente à falta de acesso às vantagens
e aos benefícios trazidos por essas novas tecnologias, por motivos sociais, econômicos, políticos ou culturais. Considerando as ideias do texto acima, avalie as informações a seguir. Até aí? Sim. Vamos lá. 1. O mapeamento da exclusão digital no Brasil permite aos gestores de políticas públicas escolherem o público-alvo de possíveis ações de inclusão digital. Vou ler todas primeiro. 2. O uso das TICs pode cumprir um papel social, palavra-chave, ao prover informações àqueles que tiveram esse direito negado ou negligenciado e, portanto, permitir maiores graus de mobilidade social e econômica. 3. O direito à informação diferencia-se dos direitos sociais, uma vez que esses estão focados nas relações entre os indivíduos e aqueles na relação entre o indivíduo e conhecimento. Diferencia, negativo. 4. O maior problema do acesso digital no Brasil está na deficitária tecnologia existente em território nacional, muito aquém da disponível na maior parte dos países do primeiro mundo. Vamos lá. O que tem de certo e o que tem de errado aqui. Vamos lá. Vou pegar umas... Vamos começar daqui já? Por exemplo, vamos pegar já uma certinha. A2, certinha. Não tem palavra nenhuma negativa, tá? Aí eu vou lá. O que não tem A2 está eliminada. Vamos lá. 3 não tem A2 e a C não tem A2 e a E também não tem A2. A tem, a B tem, a D tem, ok? Vamos lá. A A também está certa. Vai fazer o mapeamento de quem está sendo excluído para resolver, né? Está certo também. Por que a 3 e a 4 não está? Olha lá. Diferencia-se. O maior problema, deficitária tecnologia. Palavras negativas, tá? Não é. Então, o que tem a 3 e a 4 está eliminada. A B tem a 4, a D tem a 3. Então, a alternativa correta aí, letra A. Letra A. Próxima. A cybercultura pode ser vista como herdeira legítima, embora distante, do projeto progressista dos filósofos do século XVII. De fato, ela valoriza a participação das pessoas em comunidades de debate e argumentação. Na linha reta das morais da igualdade, ela incentiva uma forma de reciprocidade essencial nas relações humanas. Desenvolveu-se a partir de uma prática assídua de trocas de informações e conhecimentos, coisa que os filósofos do iluminismo viam como principal motor do progresso. A cybercultura não seria pós-moderna, mas estaria inserida perfeitamente na continuidade dos ideais revolucionários e republicanos de liberdade, igualdade e fraternidade. A diferença é apenas que, na cybercultura, esses valores se encarnam em dispositivos técnicos concretos. Na era das mídias eletrônicas, a igualdade se concretiza na possibilidade de cada um transmitir a todos. A liberdade toma forma nos softwares de codificação e no acesso a múltiplas comunidades virtuais, atravessando fronteiras, enquanto a fraternidade finalmente se traduz em interconexão mundial. Vamos lá. O desenvolvimento de redes de relacionamento por meio de computadores e a expansão da internet
abriram novas perspectivas para a cultura, comunicação e educação. De acordo com as ideias do texto acima, a cybercultura. Vamos lá? A. Representa uma modalidade de cultura pós-moderna, de liberdade de comunicação e ação? Pode ser. B. Constitui negação dos valores progressistas defendidos pelos filósofos do iluminismo? Não, tá errado. Vamos lá, vamos marcando aqui as palavras negativas. Constituiu negação dos valores. C. Banalizou a ciência ao disseminar o conhecimento nas redes sociais? Banalizou o negativo. D. Valorizou o isolamento dos indivíduos pela produção de softwares de codificação? Errado. E. Incorpora valores do iluminismo ao favorecer o compartilhamento de informações? Também não, tá? Alternativa correta aí, letra A. Representa uma modalidade, ó, as palavras-chave aqui, comunicação, ação. Internet é uma forma de comunicação, né, gente? No próprio enunciado do texto já está falando, ok? Então, A. Próxima. Opa, tem alguma coisa errada aqui, peraí, gente. Opa, tem alguma coisa errada. Peraí, deixa eu analisar de novo aqui. Eu pintei, mas tá errado. Deixa eu ver de novo aqui. O desenvolvimento de redes de relacionamento por meio de computadores e a expansão abriram novas perspectivas para a cultura, comunicação e educação. De acordo com as ideias do texto acima. Aqui é pós-moderna. Ah, tá. Tá errado. É aquela mesma. Aqui não é palavra negativa não, gente. Desculpa. Eu li errado ali. Tá? Aqui. Fala sobre iluminismo lá mesmo. Incorpora valores, não tá negativo não. Tá certo. Essa daqui que é a certa, porque ali tem a palavra pós-moderna. Agora que eu prestei atenção. Desculpa, tá? Aqui, ó. Pós-moderna. Tá? É moderna, não é pós-moderna. Então, a alternativa correta é letra E, não A, tá? Tá vendo? Por isso que tem que prestar atenção. Bom, agora eu já conferi, é a E mesmo. 164, vamos lá. Com o advento da República, a discussão sobre a questão educacional torna-se pauta significativa nas esferas dos poderes executivo e legislativo, tanto no âmbito federal quanto no estadual. Já na Primeira República, a expansão da demanda social se propaga com o movimento da escola novista. No período getulista, encontram-se as reformas de Francisco Campos e Gustavo Capanema. No momento de crítica e balanço do pós-1946, ocorre a promulgação da primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em 61, ou seja, a LDB, a primeira de todas, foi em 61. Depois teve alterações até chegar na 96, tá? É somente com a Constituição de 88, no entanto, que os brasileiros têm assegurado a educação de forma universal. Ou seja, foi feita essa LDB em 61, aí teve a Constituição em 88, reformulada, e daí em 96 ficou a LDB que é hoje, tá? Que fala do direito de todos, a educação direito de todos, tendo em vista o pleno desenvolvimento da pessoa no que se refere à sua preparação para o exercício da cidadania e a qualificação para o trabalho. Aí está falando das finalidades da educação. O artigo 208 do texto da Constituição prevê como dever do Estado a oferta da educação tanto à criança como àqueles que não tiveram acesso ao ensino em idade própria, ou seja, EJA, tá?
Aí, gente, é afirmando, tá? É um texto falando sobre Constituição, falando sobre LDB, está afirmando. A pergunta não é lá, a pergunta vai vir aqui embaixo. Nesse contexto, avalie as seguintes asserções e a relação proposta entre elas. A relação entre educação e cidadania se estabelece na busca da universalização da educação como uma das condições necessárias para a consolidação da democracia no Brasil. Porque, por meio da atuação de seus representantes nos poderes executivo e legislativo, no decorrer do século XX, passou a ser garantido no Brasil o direito de acesso à educação, inclusive aos jovens e adultos que já estavam fora da idade escolar, aí no caso EJA. A respeito dessas asserções, ou seja, dessas orações, frases, né, afirmativas, assinale a opção correta. A. As duas são proposições verdadeiras e a segunda é uma justificativa da primeira. Ou seja, a primeira parte antes do porquê e a segunda parte depois do porquê. As duas são verdadeiras. Já temos a alternativa correta, porque as duas são verdadeiras. A B está falando que as duas também são verdadeiras, mas a segunda não é justificativa da primeira. A C está falando que a primeira é verdadeira e a segunda é falsa. A D está falando que a primeira é falsa, a segunda é verdadeira. E está falando que as duas são falsas na E. Elas são verdadeiras. Letra A. Questão 165. Na sociologia da educação, o currículo é considerado um mecanismo por meio do qual a escola define o plano educativo para a consecução do projeto global de educação de uma sociedade, realizando assim sua função social. Considerando o currículo na perspectiva crítica da educação, avalie as afirmações a seguir. Vamos lá, sobre currículo. 1. O currículo é um fenômeno escolar que se desdobra em uma prática pedagógica expressa por determinações do contexto da escola. Positivo. 2. O currículo reflete uma proposta educacional que inclui o estabelecimento da relação entre ensino e pesquisa na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. 3. O currículo é uma realidade objetiva que inviabiliza intervenções, uma vez que o conteúdo é condição lógica do ensino. Negativo. 4. O currículo é a expressão da harmonia de valores dominantes inerentes ao processo educativo. Deixa eu ver aqui quantas alternativas. Vamos eliminando. Deixa eu ver aqui. Vamos lá, pessoal, continuando, eu dei uma pausa aqui. Vamos lá, continuando. Na 1 está falando que o currículo é um fenômeno da escola. Na 3 está falando inviabiliza. Na 4, harmonia de valores dominantes. Tá? A alternativa correta é só a. Olha as palavras positivas, olha a diferença. O currículo reflete uma proposta educacional, não da escola, mas é um todo, um conjunto. Uma proposta educacional que inclui estabelecimento da relação entre ensino e pesquisa na perspectiva do desenvolvimento profissional docente. Tá? Porque através do currículo o professor vai fazer o planejamento. Só a 2 está correta, então a alternativa correta aqui, B de bola, tá? Vocês poderiam ir por eliminação também. 166.
O fazer docente pressupõe a realização de um conjunto de operações didáticas coordenadas entre si. São planejamento, a direção de ensino, aprendizagem e avaliação. Então, ó, planejamento, ensino, aprendizagem, avaliação. Tudo faz parte do fazer docente. Cada uma delas desdobradas em tarefas ou funções didáticas, ou seja, funções do professor, mas que convergem para a realização do ensino propriamente dito. Vamos lá? Considerando que, para desenvolver cada operação didática, ou seja, para desenvolver o planejamento, o ensino-aprendizagem, a avaliação, inerente ao ato de planejar, executar e avaliar, o professor precisa dominar certos conhecimentos didáticos, claro, né? Senão ele não faz tudo. Avalie quais as afirmações abaixo se referem aos conhecimentos e domínios esperados do professor. Vamos lá, o que se espera do professor? Vamos lá. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, peraí. Vamos lá. 1. Conhecimento dos conteúdos da disciplina que leciona, bem como capacidade de abordá-los de modo contextualizado. Olha a palavra-chave aí, gente, contextualizado. Tá certo. Onde tem a 1? A A tem a 1, a B tem a 1. O que não tem a 1? Não tem a 1 na C, não tem a 1 na D e não tem a 1 na E. Já estão eliminados. Ou a alternativa correta é A ou a alternativa correta é B. Certo? Vamos lá, voltando. 2. Domínio das técnicas de elaboração de provas, por se configurar instrumentos quantitativos precisos e fidedignos. Aqui o foco do professor não é a prova, é pegadinha. Então, a 2 está errada. Letra A tem a 2. A alternativa correta é a B, mas vamos ter certeza aqui, ó. 3. Domínio de diferentes métodos e procedimentos de ensino, capacidade de escolhê-los conforme a natureza dos temas a serem tratados e as características dos estudantes, tá certo? 4. Domínio do conteúdo do livro didático adotado, que deve conter todos os conteúdos a serem trabalhados durante o ano. Focar no livro... Então, assim, não queremos que o professor fique em cima de livro didático, somente livro didático, e aqui está falando, todos os conteúdos devem ser trabalhados através do livro. Prova, livro, não, tá? É tudo contextualizado, é um leque que se abre, ok? Fiquem atentos aí às pegadinhas. 167. Na escola em que João é professor, existe um laboratório de informática, que é utilizado para os estudantes trabalharem conteúdos em diferentes disciplinas. Considere que João quer utilizar o laboratório para favorecer o processo ensino-aprendizagem. É isso. O laboratório de informática é para colaborar com o processo de ensino-aprendizagem, fazendo uso da abordagem pedagogia de projetos. Diferentes disciplinas, favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Tá vendo? Nesse caso, o planejamento, a pergunta é sobre planejamento. Como deve ser o planejamento? Como deve ser hoje o planejamento, né? Vamos lá. A. Ter como eixo temático uma problemática significativa para os estudantes, considerando as possibilidades tecnológicas existentes no laboratório. Por enquanto, a alternativa correta seria essa, mas no dia da prova sempre tem que encontrar certeza. Vamos ver.
B. Relacionar os conteúdos previamente instituídos no início do período letivo e os que estão em banco de dados disponíveis nos computadores do laboratório de informática. Então aqui, tá tudo errado, né, gente? Não é para se trabalhar desta forma, só com o que tiver lá. O que tiver lá disponível, será que o que está disponível vai interagir com todas as áreas de conhecimento? E conteúdos previamente instituídos, ok? Pegadinha. C. Definir os conteúdos a serem trabalhados. Lembrando que a gente está falando de projeto, estamos falando de planejamento. Tem que andar conforme a música. Definir os conteúdos a serem trabalhados utilizando a relação dos temas instituídos no projeto pedagógico da escola e o banco de dados disponível de novo aqui, ó. D. Listar conteúdos que deverão ser ministrados durante o semestre. Opa. Considerando sequência apresentada no livro didático. E. Propor o estudo dos projetos que foram desenvolvidos pelo governo quanto ao uso dos laboratórios de informática, relacionando que consta no livro. Tá vendo? Gente, o livro pode ser usado, mas não desta forma. Do começo até o final do ano, só conteúdo de livro, não. Tá? Então, a alternativa correta, letra A mesmo. 168. Estar no espaço lúdico com outras crianças é um primeiro passo no movimento de brincar inclusivo. Alunos com limitações de movimento conseguem observar as ações das pessoas no seu entorno, mas seu brincar pode se restringir bastante pelo atraso neuropsicomotor, pela incoordenação na manipulação dos objetos ou pela falta de um sistema de comunicação e linguagem. Ou seja, nós estamos falando de alunos de inclusão, né? No caso aqui pode ser uma deficiência física, porque está falando de limitações. Está falando de limitações. Opa! Está falando de limitações no movimento, ó. Tá? Brincar inclusivo é importante, enfim. Então, alguns problemas que o aluno tem aí. Qual é a pergunta? Nesse sentido, a prática pedagógica inclusiva, na perspectiva da mediação cultural do Vygotsky, ele é um interacionista. Ele fala que os alunos aprendem e se desenvolvem através das interações com o meio, com o ambiente, enfim, tá? Então, para isso, como que deve ser essa prática pedagógica inclusiva? Como que deve ser? Deixa eu colocar mais para cima para pegar todas aqui. Ó, vamos lá. O uso de situações problema desafiadoras, palavra-chave, que coloquem o aluno de forma contextualizada em atividade. Olha as palavras-chave positivas, gente. Desafiadoras, contextualizada, com certeza a primeira tá certa. Então, o que não tem a primeira, eu elimino. O que não tem a primeira? A C não tem e a E não tem. Tá vendo? Ó, quer palavra-chave mais chave do que essa? Mais perfumada do que essa? Vamos lá. 2. A organização do planejamento didático de forma que o aluno possa aprender por meio da observação e imitação. Não. A 2 está errada. Onde tem a 2? Na A. Opa, onde tem a 2? A 2 tem na A. Ou é a B ou é a D. Continuando. 3. O ato de pensar sobre o próprio processo em atividade, incentivando as palavras-chave. Conscientização sobre a aprendizagem. Tá certa a 3. 4.
A organização do currículo e de recursos que possibilitem o acesso do aluno aos objetos de conhecimento lúdicos e desafiadores, também positivo. A 3 e a 4 são positivas, tá? Tudo palavra-chave positiva. A alternativa correta, 1, 3 e 4, D, e eu elimino a B porque só tem 1 e 3, tá faltando a 4, certo? A alternativa correta, D de dado, 169. Opa! Entre os instrumentos utilizados no processo ensino-aprendizagem, a professora Cida, ao final de cada ciclo avaliativo, realiza uma roda de conversa com seus alunos para discutir as aprendizagens construídas, levando em consideração o desempenho individual, a participação e interesse nas aulas, as relações interpessoais vivenciadas e as atitudes conquistadas. Professora Cida, parabéns, é exatamente isso. Os alunos avaliam seu próprio conhecimento, perfeito. Avaliam o professor, sim, e esse, por sua vez, avalia a turma. Essa prática de avaliação está associada a quais concepções? Vamos lá. Um avaliando o outro e o aluno se autoavaliando também, tá? É uma prática democrática, arbitrária, mediadora, conservadora. Deixa eu deixar, ó. Tem... Vamos lá. Vamos lá? Aqui tá fácil, né, gente? Uma dica importante. Eu pego as primeiras palavras. Essa prática é democrática, a professora fazendo isso? É arbitrária, contrária? É mediadora? É conservadora? Se a professora está correta, que nós acabamos de ver, se ela está correta, é democrática e mediadora. Mas nós temos que ler o resto. O que seria negativo? Só pelas palavras arbitrária e mediadora seriam negativas. Ou arbitrária e conservadora seriam negativas. Ó, democrática, embasada na autoavaliação e no saber fazer dos alunos, certo? Mediadora, centrada na troca de ideias, pontos de vista e reflexão sobre o percurso da aprendizagem. Correto. Então, essas duas aqui... Deixa eu apagar tudo aqui agora, você já tinha mostrado. Então, democrática está correta. Mediadora também está correta. E arbitrária, centrada no exercício de poder e na imposição de ideias da professora sobre o grupo. Errado. Não é arbitrária, não está centrada no poder, não está na imposição e nem conservadora, centrada em momentos pontuais para discussão e classificação de desempenho individual e comportamentos. Conservadora e arbitrária já são palavras-chave negativas. Poder, imposição, classificação, pontuais, ok? 1 e a 3 estão corretas apenas. 1 e 3, alternativa correta. 1 e 3, C. Ok? 170. Garimpar o que de bom já temos em nossas práticas anteriores e que ainda são significativas para as necessidades de hoje. Valorizo esse método porque fazer educação não é como fazer um prédio. Que concepção corresponde ao que defende Pimenta nesse fragmento do texto? Gente, não importa o nome do autor, lembrando que a bibliografia de vocês não vem com o nome de autor, só com conteúdos a serem contextualizados, ok? Então aqui é algo significativo, fazer educação não é a mesma coisa de fazer um prédio, né? Então essa concepção, algo positivo que nós temos que encontrar nas alternativas. Vamos ver o que tem de positivo nas
alternativas aí. Letra A. Na inovação, eu já vou lendo e já vou falando, né? No dia, gente, vocês não perderem tempo. Na inovação em prática pedagógica, sim, não há espaço para o tradicional. Vamos lá. Na fala ali, gente, na fala, ó. Olha a fala. Opa. Ah, deixa aí, gente. Não sei o que aconteceu. Ah, mas é só aqui, tudo bem. Oh, meu Deus. Vamos lá. Olha lá. Aqui, ó. Garimpar o que de bom já temos em nossas práticas anteriores. Em nossas práticas anteriores. Então, pegar o que nós já temos e atribuir coisas novas. Então, passado e o presente. Na A está falando que não há espaço para o tradicional. O tradicional é nossas práticas anteriores. Então, não é a A. Aqui o não, né? Não. Você pode sim aproveitar o anterior, né? B. Em educação, a transformação tem efetivo resultado quando se abandona o estabelecido no cotidiano escolar. Abandona. C. Valorizar o cotidiano já vivido pelo aluno é repetir erros de práticas anteriores. D. A experiência anterior serve de contra-exemplo para o estabelecimento de nova experiência. E inovar é avançar, considerando que deve ser preservado no contexto do processo educativo. É essa que bate exatamente com a fala lá em cima. Inovar é avançar, mas preservar, né, o contexto educativo. E alternativa correta, E. 171. Um dos objetivos da gestão democrática participativa é a articulação entre as políticas educacionais atuais e as demandas socioculturais. Considerando essa finalidade, avalie quais das ações educacionais abaixo se relacionam a essa concepção. Eu estou tentando tirar aqui essa faixa, gente. Não sai. Tá me incomodando isso daí. Não sai, tá? Não sei o que acontece. Mas vamos continuar. Vamos lá. Considerando essa finalidade, avalie quais das ações educacionais abaixo se relacionam a essa concepção. Vamos ver. 1. Compartilhar valores em prol da própria escola, reconhecendo a impossibilidade de se incluir ideais de justiça, solidariedade e ética humana que transcendem os limites do processo educativo. Aqui nós temos a palavra negativa, vou pegar uma só, impossibilidade. Então, não pode ser a 1. Se não pode ser a 1, nós eliminamos tudo que tem 1. A tem 1, B tem 1, D tem 1. Tá vendo? Impossibilidade, palavra negativa. Nada é impossível para a educação. 2. Utilizar os índices educacionais da escola como subsídios de gestão para aprimorar o processo ensino-aprendizagem? Sim. A 2 está certa. A 2 está certa. Então, o que não tiver a 2 está eliminado. O que não tiver a 2 está eliminado. Ó, a 3 não tem a 2. A C não tem a 2. Tá
vendo? Já encontramos a alternativa correta. 3. Elaborar coletivamente o PPP que reflita a filosofia da escola e apresente as bases teóricas, metodológicas da prática educativa. Tudo positivo na 3, para ter certeza. E 4, planejar ações descentralizando. Se fosse centralizando, estaria errada. Descentralizando poderes, para realizar uma gestão focada nos diferentes aspectos da aprendizagem e nas questões macroestruturais da sociedade. Correto também. Então, 3 e 4 estão corretos, então confirmando a alternativa correta, letra E. 172. Não há uma forma única, nem um único modelo de educação. A escola não é o único lugar onde ela acontece e talvez nem seja o melhor. O ensino escolar não é sua única prática e o professor profissional não é o único praticante. Ou seja, né, tem várias. Eles podem aprender de várias formas, de várias maneiras, em vários locais, não somente com o professor da sala, né? A afirmativa de Brandão não importa o autor, hein, gente? Sim o contexto. A afirmativa reproduzida acima propõe uma nova dimensão educativa, pois... Vamos lá. Pois... Letra A. Articula na figura do professor profissional o centro de toda ação pedagógica. O centro de toda, centro de tudo, né? B. Tira da escola o peso da responsabilidade da educação ao dividir esta com outros setores. Tira. Tá errado. C. Propõe uma educação aberta. Olha as palavras positivas, gente. Olha aí. Tá na cara a resposta. Propõe uma educação aberta, diversificada, participativa e que acontece em múltiplos espaços entre os quais se inclui a escola. Gente, quer perfume mais importado do que esse? Tá na cara aí, ó. Olha que perfume importado. Mas vamos ter certeza, né? Vamos ver o que elimina as outras. D. Busca uma educação escolar de excelência preocupada em atender a um público-alvo específico. É atender a todos, não a um público específico. Pegadinha. E. Abre possibilidades, começa bem, ó. Abre possibilidades para a educação formal aconteça em ambientes não formais, ou seja, fora da escola, aumentando o número de vagas disponíveis. É sobre isso? Gente, tem muita coisa errada aqui, por quê? A educação formal é a que acontece dentro da escola. A educação formal é dentro da escola. Não formal é fora da escola. Então, aqui está falando não formal, aumentando o número de vagas. O número de vagas é na educação formal e não formal. É pegadinha, tá? A alternativa correta, com certeza, C. Vamos para 173. Lembrando que nós faremos ao vivo, né? Nós faremos ao vivo. Nós faremos ao vivo a partir da 176. Faremos ao vivo da 176 até 225. Ao vivo. Ok? Vamos lá. 173. A aula começa às 20 até às 22 horas. Amanhã é dia 16, não, amanhã é dia 15, tá? Nós teremos aula ao vivo dia 15 às 20 horas, tá?
Apesar que é dia dos professores, né, gente? Eu tenho que ver isso daí. Bom, vamos lá. 173. A escola delimita espaços, servindo-se de símbolos e códigos. Ela afirma que o que cada um pode ou não pode fazer. Ela separa e institui. Informa o lugar dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através dos seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas, aponta aqueles que deverão ser modelos e permite também que os sujeitos se reconheçam nesses modelos. Currículos, normas, procedimentos de ensino, teorias, linguagem, materiais didáticos, processos de avaliação são seguramente loque das diferenças de gênero, sexualidade, etnia, classe. São constituídos por essas distinções e, ao mesmo tempo, seus produtores. Todas essas dimensões precisam, pois, ser colocadas em questão. É indispensável questionar não apenas o que ensinamos, mas o modo como ensinamos e que sentidos nossos alunos dão ao que aprendem. Ou seja, tem que ter significado, né? Atrevidamente, é preciso também problematizar as teorias que orientam o nosso trabalho, incluindo aqui até mesmo aquelas teorias consideradas críticas. Temos de estar atentos, sobretudo, para a nossa linguagem, procurando perceber o sexismo, o racismo, o etnocentrismo, ou seja, são coisas negativas, que ela frequentemente carrega e institui. Ou seja, na escola, gente, nós encontramos de tudo. De tudo. Vamos lá. Com base, estamos na questão 173. Com base no texto acima, avalie as afirmações que se seguem. Vamos lá? 1. A escola define os espaços que cada um deve ocupar socialmente, visto que reproduz modelos e condiciona os alunos a segui-los. Isso é uma verdade? É. Tá? É. Não deveria ser bem assim, mas é. 2. Os espaços delimitados pela escola representam a sala de aula em si, visto que é o ambiente predominante em que acontece o processo de aprendizagem. Delimitado, o espaço da escola é só a sala de aula? Não. O espaço da escola não é só sala de aula, hein, gente? Ó. Não. O que tem A2 está eliminado. Opa. Volta aqui. O que tem A2 que está eliminada. A C está eliminada, a 1 está eliminada e a E está eliminada. Olha lá. Vamos lá. A delimitação de espaços pela escola só acontece no espaço escolar. Ó, a mesma coisa que fala. Só. Opa, peraí. Deixa eu ler aqui. A delimitação de espaços pela escola só acontece no espaço escolar, visto que o aluno o ignora nos momentos em que não está inserido no contexto social. A delimitação de espaços só acontece no espaço escolar? Ignora. E a 4, os espaços delimitados pela escola representam a rotulação e o estabelecimento de papéis e padrões de comportamento. Verdade. Ou seja, gente, não pode ter nada delimitado, mas aqui a 4 é uma verdade. Então, o que é verdade aqui? Infelizmente, isso acontece na escola, na A. Infelizmente, isso acontece na escola 4.
Alternativa correta B, tá? Infelizmente, isso ainda acontece nas escolas. Vamos lá. Próximo. 174. Na sociedade atual, o pedagogo, ao organizar e ou medir o planejamento das ações pedagógicas nas instituições de ensino, seja na gestão administrativa escolar, na coordenação, supervisão, orientação educacional ou na docência, deve promover ações que contemplem as discussões propostas pelos temas transversais. O que são os temas transversais, gente? Dentro do currículo, ele é dividido. O currículo é dividido base comum, que é português, matemática, história, geografia, ciências, etc. E os temas transversais estão dentro da parte diversificada do currículo. Por exemplo, ética, cidadania, pluralidade cultural, meio ambiente, saúde, são alguns dos temas transversais. Devido à sua relevância na vida social dos sujeitos. Esse papel do pedagogo no planejamento justifica-se por... Então, trabalhar os temas transversais que o professor coloque no seu planejamento, né? Vamos lá. Faz com que... Ai, tô sem água aqui, gente. Mas já tá terminando, eu não vou parar, não. Vamos lá. A. Contribuir para a manutenção dos objetivos e conteúdos que compõem o currículo. B. Promover a cooperação institucional por meio de parcerias e programas que apoiam propostas pedagógicas que atendam à realidade. C. Utilizar estratégias pedagógicas centradas em um currículo disciplinar e homogeneizante, que desconsidera as relações entre as diversas áreas do conhecimento. D. Priorizar as peculiaridades a respeito dos temas transversais, tá, gente? Priorizar as peculiaridades regionais em detrimento de uma cultura nacional, elaborando e implementando projetos cujos temas transversais foram previamente definidos pela direção. E estabelecer objetivos pedagógicos e orientações didáticas capazes de desenvolver atitudes e valores que transcendem o âmbito específico das disciplinas, com a finalidade de promover a formação crítica e reflexiva do cidadão. Gente, estou falando de temas transversais, eu vou explicar o porquê as outras não. A alternativa correta, totalmente certa, e trabalhar com temas transversais é isso, tá? Por que não as outras? Vamos seguir de trás para frente aqui, ó. A D, definidos, então os temas vão ser definidos pela direção da escola? Não. Esses temas, o currículo disciplinar e homogeneizante também não, porque é interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas, várias disciplinas. Homogeneizante significa tudo igual, não. Heterogeneizantes, diferentes. Aqui, sobre temas transversais, está falando promover a cooperação institucional por meio de parcerias e programas que apoiam propostas pedagógicas que atendem à realidade. Pode ser feito parcerias e programas? Pode. Mas o que acontece? São os professores que vão trabalhar esses temas transversais, tá? E contribuir para a manutenção dos objetivos e conteúdos. Não é manutenção. Temas transversais, gente, o foco deles é em atitudes e valores. Trabalhar com os temas. Eles não têm o foco na manutenção dos objetivos e conteúdos. Por quê? Os conteúdos normais é da base comum. Os temas transversais fazem parte da parte diversificada do currículo. Até pegadinha, né? Aí, se vocês ficassem na dúvida entre A e E, é só verificar as palavras mais chaves, positivas, cheirosas, perfumadas, perfume importado. Pode ver a diferença, tá? Letra E, alternativa correta.
E a última desse vídeo, 175. Lembrando que nós vamos fazer as demais ao vivo. Em relação ao ensino de ciências nos anos iniciais, as ciências da natureza precisam ser entendidas como elemento da cultura e também como construção humana, considerando que os conhecimentos científicos e tecnológicos desenvolvem-se em grande escala na atual sociedade. De acordo com essa perspectiva sobre o ensino de ciências, lembra lá que é por investigação, pesquisa, alfabetização científica, né? Palavras-chave aí. De acordo com essa perspectiva, a prática pedagógica nesses anos de escolaridade deve enfatizar, vamos lá? Como trabalhar as ciências, né? Vamos lá. Letra A. Deixa eu colocar um pouquinho mais pra cá. Peraí, gente. Parou? Pausou? Voltou. A exposição de ideias, reforçando o processo de transferência dos saberes produzidos em ciências. O que tem de errado? Professor não é transmissor, é mediador. B. A valorização dos conhecimentos tecnológicos em detrimento dos conhecimentos das ciências? Não. Fala para trabalhar os conhecimentos de ciências, valorizando também os tecnológicos. Ou seja, nenhum é melhor do que o outro, tá? Tá falando que os tecnológicos estão acima de ciências. Não, é para trabalhar em conjunto aí. C. A compreensão dos fenômenos naturais como resultado das reações dos componentes do ambiente, independentemente da ação dos homens sobre eles? Não. Tudo tem a ver como o homem cuida do ambiente. D. A análise acerca de onde e de como aquele conhecimento discutido em aula está presente na vida dos sujeitos e as implicações dele para a sociedade. A alternativa correta, letra D. Aquilo tem que estar, o que está sendo falado tem que ser contextualizado, tem que ter significado. O aluno precisa estar presente na vida dele, aquilo para ter sentido. E aí, a sistematização dos conteúdos por meio da consulta e realização de exercícios adequados aos anos iniciais da educação infantil. Não. A alternativa correta, letra D de dado, com certeza, tá? E daí nós teremos as aulas ao vivo com as demais questões. Um abraço, bons treinos.